boa noite, gente. Voltei. Teve uma queda aqui na minha conexão, mas já tô de volta. Muito bem-vindo, muito bem-vindas. Maravilha ter vocês aqui. Muito bem-vindos. Ontem, né, eu fiz a live falando aí sobre dependência emocional, sobre ansiedade, né? Porque, querendo ou não, quem tá passando por esse problema aí de dependência emocional tem ansiedade, né? Não tem porquê de não ter ansiedade. Tá tudo junto e misturado. E você que está entrando aqui nessa noite, você está passando por esse momento aí, você está num relacionamento que não tá legal, que tá te fazendo sofrer, que você se sente valorizada, que você sente que quer sair, mas não consegue. Você pode estar passando por uma dependência emocional patológica, que é o DEP, né? E a gente sabe que quando se fala de patológico, tudo que envolve patológico, patologia, tem a ver com doença. Então, se você está num relacionamento, você tem consciência de que esse relacionamento não está te fazendo bem, mas você não consegue sair, você está um refém, você se tornou um refém emocional desse relacionamento, então você está sofrendo sim com essa dependência emocional patológica. E, como eu mencionei ontem, né, existem alguns elementos aí envolvidos nessa dependência emocional patológica. A primeira de tudo é um trauma, né? Tem um trauma que aconteceu aí na tua vida que te bloqueou emocionalmente. E é um trauma que você não consegue contar para ninguém, é algo que você guarda, né? Porque te machucou muito. E isso trouxe um bloqueio para você, porque a tua consciência sobre o seu alto valor, sobre o seu potencial, ficou bloqueado, ficou travado. E com isso você tem uma necessidade de buscar a validação, a aprovação de alguém. E a gente sabe, né, que nós vivemos num mundo aí, hoje, que existem muitas comparações, principalmente em redes sociais, né? A gente tem informações aí a todo instante, a gente curte posts aí de amigos, de família, de pessoas que a gente conhece, de celebridades. E muitas vezes isso daí, a pessoa que já está com uma baixa autoestima, ela já não está bem no relacionamento, aí ela começa a se comparar. Se compara com a pessoa, se compara, mas a minha vida tá assim, tá assado, a vida da pessoa é melhor do que a minha, tá melhor. A questão da grama do vizinho é mais verde que a minha. E aí o que tava ruim fica pior. Que aí você começa a se comparar, começa a se colocar numa posição de inferioridade, de desvantagem em relação às pessoas, e com isso você vai ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais dependente da aprovação do outro. E você que tá aqui, de repente, você tá passando por um momento aí de ansiedade, muita ansiedade, você tá com alguns sintomas aí, tá com uma dor no peito, quando você sente que você tá estressada, você fica com uma dor no peito, uma falta de ar, você perde o controle, e aí você não sabe o que fazer. Possivelmente você tá passando por uma relação aí estressante, você está sendo uma dependente patológica e não sabe, dependente emocional patológica. E aí isso ativa em você esses sintomas de ansiedade. E aí, gente, como eu sempre falo aqui, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre estou comentando isso aqui. Nenhum medicamento vai tratar algo que é emocional. E às vezes o que é óbvio a gente tem que dizer, né? Porque tem tantas pessoas aí tomando medicação para ansiedade, pessoas que estão passando por estresse, por perdas de emprego, perdas de entes queridos, rompimento de relacionamento, ou de repente está num relacionamento abusivo, e aí a pessoa está passando por tanto estresse. E aí vai lá no médico, toma um medicamento, né? O médico prescreve um medicamento, que é algo que é para uso emergencial. Não é para você ficar usando 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tem pessoas aí, eu já me deparei com pessoas usando medicamento para ansiedade por 20 anos, por 40 anos, gente. Isso é uma vida. E não resolve o problema, mas não vai resolver mesmo. Porque quando a gente fala de ansiedade, é algo emocional.
Então é preciso você tratar o seu emocional. E quando eu falo de dependência emocional patológica, não vai fugir disso aí. É tudo que envolve emocional. E muitas pessoas estão preocupadas, tá? Isso faz parte até da nossa cultura. Que a nossa cultura aqui no Brasil é cuidar do que já está doente. A gente não tem a questão de fazer uma prevenção. Então, se você tá aqui hoje pela primeira vez, ou você já me acompanha aqui, você sabe, poxa, eu tô com sintomas de ansiedade, eu tô usando medicamento para ansiedade, não tá resolvendo, né? E aí você fica perdida nesse caminho aí e não vê solução. Fica cada dia mais se dopando de medicamento e não consegue resolver teu problema. Aqui, ó, a Aline, ela tem depressão e ansiedade. O gatilho é DEP emocional, a dependência emocional. Então, tá vendo aí, ó? Às vezes as pessoas podem achar assim, ué, Rosana, mas você não fala sempre das crises de ansiedade? Você não tá sempre falando aí? Sim, gente. Mas por que você tá falando agora de dependência emocional? Porque tá relacionado. Olha, a Aline, ela colocou, e obrigada aí, Aline, pela sua participação, pela sua coragem de dizer aqui, mas, olha, ela tem depressão e ansiedade. Qual é o gatilho dela? A dependência emocional. Então, tem muita gente aí vivendo, ó, tô péssima, faz dias com vontade de morrer. Então, Aline, querida, a primeira pergunta, você faz tratamento emocional? Quando eu pergunto, faz tratamento emocional, tá numa psicoterapia, com um psicólogo, uma psicóloga? Porque você não adianta se tomar medicação e não fazer tratamento pro teu emocional. Me responde aí. Marisa Monteiro, bem-vinda. Gente, ó, quem tá aqui pela primeira vez, muito bem-vindos. Quem também já me acompanha aqui também é bem-vindo. É sempre muito bom conversar com vocês aqui, tá? Se você tá gostando dessa live, compartilha. Obrigada pelas curtidas. Curta mais, compartilha. Se você não tá me seguindo aqui, começa a me seguir, tá? Porque você vai ter conteúdos aqui semanais que vão te ajudar a entender melhor o que é ansiedade, por que você tem esses sintomas, o que é uma dependência emocional, tá? E por que eu tô falando de ansiedade e dependência emocional? Porque elas estão ligadas, tá? A Aline tá falando que tá passando por esse momento. Querida Aline, me responda, você tá fazendo algum tipo de tratamento, tá? Fala aqui pra mim. José Vânio, boa noite. Ah, não faz. Então, Aline, eu sugiro fortemente que você faça, tá? Você faça um tratamento. E quando eu falo de tratamento, gente, eu tô falando por mim, eu como profissional, eu tô atuando já há 20 anos. Então, eu já passei por inúmeros caminhos aí, de formas de tratar as pessoas, o emocional das pessoas. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos, tá? Desses 20 anos aí, que, gente, quem tá sofrendo tem pressa e não quer ficar perdendo muito tempo com coisas difíceis de fazer, com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Não. A pessoa, ela quer uma urgência, ela tá com uma dor emocional. E ela tenta resolver isso com medicamento e não consegue. Então, ela precisa de um tratamento eficaz que vá direto à raiz do problema, né? E que não seja um tratamento difícil de fazer. É a mesma coisa. Você tá precisando perder peso. Aí você vai na nutricionista. A nutricionista, a primeira coisa que faz é tira tudo que você gosta de fazer, de comer. Cara, você não vai seguir essa dieta e não vai perder peso. Tem que ser uma coisa que seja compatível com a realidade da pessoa. Compatível no sentido, uma meta real. A gente tem visto aí muitas pessoas, muitos profissionais colocando metas ideais. Trabalhe com a meta real. Então, o que eu proponho para você aqui? Você tá sofrendo com ansiedade? Tá. Esses sintomas estão te fazendo muito mal, estão tirando a sua paz, a sua liberdade, tirando o seu sono, deixando você com a mente perturbada. Você tá num relacionamento que tá sendo gatilho para isso.
que é um relacionamento que você não é respeitada, você não é valorizada, você é feita de capacho, a pessoa não tá nem aí para você, você quer sair desse relacionamento e não tem como sair, você não consegue visualizar uma saída. Então, você tem pressa de resolver isso. Você não quer ficar anos e anos passando por isso. Então, o que eu proponho, né, dentro do tratamento que eu faço, são técnicas, são exercícios, tá, estruturados para trabalhar a sua mente, porque como eu falei aqui, o que leva você a estar num relacionamento que você sabe que não é bom, que está horrível para você e você não consegue sair? É um bloqueio que tem aí. É um trauma que bloqueou seu emocional. E aí a tua consciência fica travada. Muitas vezes você pode estar pensando, nossa, como que eu vou estar ruim nesse relacionamento, mas pior sem ele? O que eu vou fazer sem fulano, sem fulana? Eu vou conseguir viver sozinha? E aí você fica nesse limbo, fica nesse ciclo vicioso. Então você precisa mudar a tua mente. É isso aqui, você está com a mente programada para funcionar assim. E quando eu falo programa, mente programada, tua mente está funcionando assim, pode parecer uma coisa até esquisita, mas é verdade. A gente tem um funcionamento. E aí eu estou falando do ponto de vista da abordagem que eu trabalho, da psicologia cognitivo-comportamental. Você tem um funcionamento mental, comportamental e emocional. E está tudo interligado. Não adianta você querer tratar, por exemplo, você está passando por ansiedade, tá? Você vai lá no médico, trata com medicação, você está com depressão, mas você tem que tratar o quê? O teu emocional. Você tem que mudar hábitos também, hábitos de vida. Fazer atividade física, se alimentar saudável, ter um posicionamento, isso é uma questão comportamental, dizer um não quando preciso, não é ficar disponível para todo mundo a toda hora, a todo instante, satisfazendo as necessidades de todo mundo e você ficando em último plano. Isso é uma mudança comportamental, é uma programação comportamental. Né? Da mesma forma, cuidar das suas emoções é você entender o seu valor, reconhecer, dar um novo significado para você mesma, entender que você é uma mulher única, especial, que você é capaz e que você tem muito valor. Mas você vai se dar conta disso só pensando, eu vou mudar. Não, tem que ter exercícios próprios, específicos para isso, tá? E aí você não vai ter ansiedade também, porque aí vai trabalhar a parte da autoestima, a parte da inteligência emocional, vai trabalhar também a questão do posicionamento, que é tão importante, que a gente chama de assertividade. Então, olha, é muita coisa para se trabalhar e que o medicamento não vai dar conta disso. Aonde que o medicamento vai resolver isso? Não resolve. Mariela, boa noite. Gente, muito boa noite. Coloquem aqui as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, tá? Olha, tem muita gente entrando. João, Laurita, Ana Ferreira. Não dá para eu falar o nome de todo mundo. Manuel, José Pereira, Adriana, Vicente, Sebastião. Gente, muito bem-vindos, tá? Bem-vindos mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem está entrando agora, eu estou falando da dependência emocional patológica, que é uma doença que existe, uma doença comportamental e emocional, que leva a pessoa a ficar aprisionada numa relação, mesmo quando ela sabe que não pode ficar ali, tá? Isso gera o quê? Ansiedade, gera depressão, gera uma série de problemas. Gera também, gente, psoríase, pode gerar também fibromialgia, porque o seu emocional está sobrecarregado. E eu falo aqui, o emocional, ele tem uma capacidade, sabia? O nosso emocional é como se fosse um copo, um recipiente. Você tem uma capacidade, né? Você vai encher um copo com água, você tem uma capacidade ali. Se você ultrapassar aquela capacidade, 200 ml, né? 100 ml, vai transbordar. O nosso emocional também transborda. Porque as situações de estresse vão acontecendo na nossa vida, a gente vai dando conta até um certo ponto, depois não consegue sozinho. Aí tem que partir o quê? Para medicamento? Medicamento, será que medicamento resolve essa questão da ansiedade, da depressão?
Eu sempre falo aqui a diferença. Eu gosto muito de frisar isso aqui. Porque quando a gente fala de depressão, depressão é algo que afeta as emoções, mas não é algo totalmente emocional. Tem a parte da química do cérebro, que é importantíssimo, né? Que tem a regulação aí, o funcionamento de neurônios, de neurotransmissores, que regulam a ansiedade, sono, a sensação de prazer, de bem-estar, de fome. E quando esse funcionamento não está legal, é um funcionamento que vem com você de fábrica, desde que você nasceu. Quando esse funcionamento não está legal, aí você precisa usar um antidepressivo para repor isso, tá? Tem uma questão também genética. Se você tem alguma pessoa da família, uma pessoa mais próxima, um parente, um familiar mais direto, tipo pai e mãe, que já teve depressão, você tem essa predisposição. E aí você também tem que mudar hábitos, se exercitar, sair de relacionamentos tóxicos, ter um posicionamento mais firme. Isso tudo aí vai ajudar na depressão, mas você tem que tomar medicação. Agora, quando eu falo de ansiedade, só de ansiedade, medicamento nenhum vai resolver. Ele só vai camuflar, só vai dar um alíviozinho, mas não vai resolver. Sabe por quê? Porque é algo emocional. É algo que você precisa tratar com ferramentas que vão programar sua mente, com exercícios que vão programar sua mente, seus comportamentos, e vai trazer uma inteligência emocional. E quando eu falo de inteligência emocional, não tem nada a ver com a inteligência que você tem aí, de estudar, que você usa para estudar, para aprender coisas novas no trabalho, não é nada, aprender um idioma novo, não tem nada a ver. A inteligência emocional não tem nada a ver com essa inteligência. É uma inteligência, a gente chama de inteligência emocional, porque você vai aprender a lidar com as suas emoções, principalmente as emoções ruins. Porque a gente sempre vai rejeitar as emoções ruins como se elas realmente não tivessem utilidade para a gente, como se elas não fossem importantes, mas elas são importantes. As emoções são o nosso termômetro, são elas que vão dizer para a pessoa que convive, para as pessoas que convivem com a gente, como é que você está se sentindo, se você está feliz, se você não está, né? A tristeza, por exemplo, é algo, ninguém gosta de ficar triste, mas é algo importante, porque leva você a refletir, leva você a mudar coisas na sua vida que não estão legais, que estão fazendo mal a você. Então, cada emoção é importante. Então, a inteligência emocional, que faz parte do meu processo aí também, vai te ajudar, não só na questão da ansiedade, da depressão, mas também na questão da dependência emocional patológica. Então, gente, não adianta tomar. Você pode tomar Rivotril, Clonazepam, Escitalopram, Diazepam. Pode tomar vários ansiolíticos que você não vai resolver teu problema, tá? E para quem tá aqui pela primeira vez, tá? Antes de me tornar psicóloga, eu passei por crises de pânico, de ansiedade muito fortes, tá? E eu fui para o hospital, eu tive crises horríveis de ansiedade, o médico dizia que eu tinha que tratar com psicólogo e psiquiatra, eu não aceitei, porque eu achava, peraí, eu tô sentindo uma dor física, eu tô com dor no peito, eu tô com falta de ar, eu não tenho problema emocional, porque eu não consegui entender, fazer essa relação. Só depois que eu aceitei fazer uma terapia, que eu fui entender que realmente existem questões físicas que são decorrentes de questões emocionais. E o nosso emocional, ele traz muitas doenças. Se você não estiver bem emocionalmente, você vai ter doenças sim, tá? E aí só depois que eu fiz esse tratamento, que aí sim que eu entendi e eu decidi me tornar psicóloga para ajudar as pessoas que passam por isso, tá? Então, eu sei muito bem o que é uma dor emocional, porque eu vivi isso. Eu tive traumas, eu já passei por isso. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando. Porque nada melhor do que você passar
Nada melhor você saber a dor do outro porque você passou pela mesma dor, né? A gente só entende a dor do outro quando a gente passa pela mesma dor. Não tem outra forma. Então, eu sei muito bem. Então, aproveitando essa live aqui, coloque aqui teu comentário, tá? Coloque aqui, compartilha essa live, me ajuda aí, compartilha essa live com alguém que você acha que está passando por uma dependência emocional patológica, tá com ansiedade, tá com depressão, e às vezes a pessoa nem sabe que é o próprio relacionamento dela que está trazendo isso, tá? Compartilha aí, por favor. E comece a colocar suas dúvidas, seus comentários, tá? Nessa noite de sexta-feira aqui, é maravilhoso ter esse número de pessoas aqui comigo hoje, né? Vocês poderiam estar saindo, se divertindo aí, mas estão aqui para me ouvir, para aprender um pouco mais. E muito bem-vindos para quem está chegando agora também, tá? Tem muita gente entrando ainda. Muito bem-vindo para você que entrou agora, tá? Quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Rosana Azevedo, psicóloga, especialista em ansiedade e independência emocional patológica, tá? Bora lá, gente. Coloque aqui a tua dúvida, teu comentário. Se vocês não quiserem participar, eu vou encerrar a live, porque o meu intuito aqui é ajudar você. Você está com dúvida sobre medicação para ansiedade, sobre sintoma de ansiedade, sobre o seu relacionamento? Vai colocando aqui para mim, tá bom? E olha, uma coisa que eu acho muito importante falar aqui também, que se você está num relacionamento e essa pessoa tá dando menos do que você merece, tá te oferecendo menos amor, menos carinho, menos atenção, tá na hora de você dar uma olhada e ver se realmente é isso que você quer da tua vida. Ó, Dari, nossa, minha filha sofre de ansiedade. Beleza, Dari, e o que sintomas que a sua filha tem? Ela tá com... Ela tá com sintomas, Dari? Que tipos de sintomas que ela tem? Fala pra mim, ela tá fazendo algum tratamento? A Silva, ansiedade dá sensação de queimação no peito? Dá também. Mas olha só, uma coisa que eu gosto muito e faço sempre isso aqui, oriento bastante. Existem sintomas que são de ansiedade e existem sintomas que são de um possível problema no coração, problema cardíaco, tá? Então, é importante, quando você começa a sentir uma queimação no peito, uma dormência, falta de ar, ou formigamento, é importante você ir até um cardiologista. Ó, doutor, estou sentindo tais sintomas, e aí você faz avaliação para descartar qualquer problema no coração. Descartou, aí você vai tratar como ansiedade, tá? Eu gosto sempre de orientar nisso aí, porque tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho problema não. Você já foi ao cardiologista? Vá primeiro, tá bom? A Silva, fiz exame recentemente, não deu nada. Então você tem ansiedade, ótimo. E aí a outra pergunta, tá fazendo tratamento para essa ansiedade? Tá fazendo? Olha só, gente, que interessante. Ó, a Dari tá dizendo aqui que a sua filha tá na faculdade e agora mesmo ela teve dormência no rosto e no pescoço. Tem pessoas que têm dormência até na língua. Dari, passa o meu perfil, compartilha o meu perfil com a sua filha para ela me acompanhar e fala com ela para me mandar uma mensagem no privado, que aí eu mando meu WhatsApp para conversar com ela, tá? Mas ela precisa fazer um tratamento no emocional, tratar o emocional. Que é como eu falei, a Silva, fiz o eco, o médico falou que tá bom meu coração. Ótimo, maravilha, excelente notícia. Então agora, Silva, você vai procurar uma psicóloga ou um psicólogo
de confiança para tratar. E, gente, existe uma diferença entre psicoterapeuta, que é um psicólogo formado, e terapeuta, tá? Nem todo terapeuta é psicólogo. Preste atenção nisso aí. Quando você vai tratar ansiedade, questões emocionais, você tem que tratar com um psicólogo ou psicóloga formado. Porque terapeuta, não estou desmerecendo de jeito nenhum o trabalho dos terapeutas. O trabalho deles são importantíssimos. Eles trabalham com florais, eles trabalham com óleos essenciais, isso é muito bom. Só que falta neles o conhecimento emocional. Como funcionam as emoções? Como funciona a mente humana? Isso daí a gente só aprende quando faz psicologia. Então, se certifique que o terapeuta que você está buscando é um psicoterapeuta ou psicólogo, e não um terapeuta somente, tá? Ah, sua filha toma sertralina, mas ela passa mal com remédio. Então, Dari, se ela tá passando mal com medicamento, e há quanto tempo ela toma sertralina? Ela começou a tomar sertralina há pouco tempo, porque sertralina, eu vou falar, os medicamentos para os ansiolíticos, eles levam de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Não é igual um remedinho de dor de cabeça que você toma e na mesma hora passa. Daqui a uns minutos passa a dor. Não, tá? E o ansiolítico, o objetivo dele é apenas desacelerar a atividade do cérebro. Então a pessoa vai ficar com os movimentos mais lentos, vai ficar um pouquinho com a fala mais lenta, vai desacelerar um pouco. Mas esse efeito também não acontece com todas as pessoas. Tem pessoas, eu já tive pacientes que relataram para mim que tomaram ansiolítico e, ao invés de desacelerarem, ficaram mais acelerados ainda. É a questão que a gente chama do efeito rebote. Então, ela está passando mal o quê? Ela está acelerada? Me explica melhor isso aí. E há quanto tempo ela está tomando? Porque se ela começou a tomar medicação para ansiedade agora, digamos, ela começou semana passada, não vai ter efeito. Ainda não tem o efeito, a eficácia. A Gláucia está tomando sertralina há 3 anos. Pedi para o psiquiatra a retirada do medicamento. Gláucia, deixa eu te explicar uma coisinha aqui. Você já está usando sertralina, que é um ansiolítico, já há 3 anos. Então, essa retirada, ela não pode ser feita de imediato. Ela vai ter que ser feita de forma gradual, que a gente chama de desmame. Porque se você parar de uma vez, o teu organismo vai ter o quê? Abstinência, vai sentir a falta do medicamento. E muitas vezes a crise de abstinência ainda é pior do que a própria crise de ansiedade. Agora, é importante você fazer um tratamento, uma psicoterapia com um psicólogo ou uma psicóloga da sua confiança, para você ir tratando o emocional, tratando a sua mente emocional, a parte comportamental. E aí, sim, à medida que você for tendo o resultado na sua terapia, e o psiquiatra vai retirando, vai diminuindo a dosagem até retirar por completo, tá? Então fica aí a dica. Silva, agora mesmo fico sentindo uma dor no peito que vai e volta e tá tipo queimando o peito. Silva, isso daí, você já foi ao cardiologista, já fez avaliação, como você já mencionou. Então, partir para uma terapia com psicólogo, uma psicóloga, ou psicóloga, né? Tem gente que gosta de fazer com psicóloga, outros só com psicólogo, aí fica a seu critério. Mas precisa tratar esse emocional. Olha, gente, obrigada pelos compartilhamentos, a Dari. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Ah, faz tempo que ela toma. Mas que tempo é esse, Dari? Quanto tempo? Você tem ideia? Olha, eu não trato criança, não. Eu trato adolescente e adulto, tá? Mais adulto.
Ô, Dari, quando acabar a minha live, manda uma mensagem para mim no privado, que eu vou te passar meu WhatsApp pra gente conversar, pra eu te dar umas orientações, tá? Obrigada, Dari, querida. Há 2 anos, então. Outra questão aí, gente. Outra questão. Medicamento para ansiedade é para ser usado como emergência. Emergencial. Não é para ficar tomando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Uma coisa que pode ser que você não saiba, você que toma medicamento, o seu organismo, ele se acostuma com o medicamento. Então chega um momento, já está tomando há 2 anos, está tomando há 5 anos, há 1 ano. O teu organismo, se você começou já com, sei lá, com 20 miligramas, 25 miligramas, o psiquiatra já vai ter que aumentar, porque a eficácia do medicamento já não vai ter mais, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque o que o medicamento faz é trazer dependência a você, você tem dependência física e emocional dele, e psicológica. Eu lembro que quando eu usava Rivotril e Citalopram, e usava Donarém e Zolpidem depois para dormir, eu tomava esse Citalopram de manhã. Eu precisava sair. Olá, Julielson, muito bem-vindo, que bom que você chegou. Aí eu tinha que... O que eu fazia? Eu tomava meu medicamento de manhã, aí se eu tivesse que ir, sei lá, no médico, ir no mercado, na padaria, ou ir trabalhar, eu tinha que colocar meu Rivotril dentro da bolsa, porque eu tinha pavor só de pensar. E se eu passar mal fora de casa, o que vai acontecer? Então é uma dependência psicológica. Você sabe que o medicamento não está resolvendo, porque você continua tendo crise de ansiedade e você continua tomando. É que nem a dependência emocional patológica. Você sabe que teu relacionamento tá uma porcaria, tá te fazendo mal, tá te desvalorizando, sendo abusivo com você, desrespeitando você, e você continua nele, porque você não sabe como sair. É a mesma coisa o medicamento, é uma dependência, tá? A Dari tá colocando aqui, ó, a médica toda vez que vai lá, ela não tira. Quem passou foi a médica que não é psiquiatra. Então, a sua filha precisa fazer um tratamento psicológico. Senão ela vai tomar esse medicamento por muito e muito tempo e não vai continuar na mesma, tá? Porque, olha, ela tá tomando há 2 anos. Já dá pra ver, Dari, se ela já tá tomando há 2 anos e ela não tem resultado, é porque não tem mesmo, não resolve, tá? E aí, gente, eu tô falando de ansiedade, tá? Porque quando a gente fala de depressão, existe transtornos também de personalidade, como borderline, como transtorno de bipolaridade, narcisismo. Tem que usar medicação. Aí tem que usar medicação. Agora, eu tô falando de algo que é emocional, gente. Emocional, totalmente emocional. Que legal, a Dari tá colocando aqui que ela tá fazendo faculdade de psicologia. Bacana, bacana. Olha, a Gláucia, olha que interessante, gente. Olha, eu quero agradecer a vocês pela coragem, porque não é fácil colocar a cara a tapa aqui na frente de todo mundo, escrever, né, os seus traumas, os seus bloqueios. E olha só, a Dari falando da filha dela e tantas outras pessoas, Silva e Silva também, a Aline, a Gláucia, eu comecei a tomar medicação por causa do relacionamento tóxico. Tá vendo como ansiedade e dependência emocional patológica tem tudo a ver? Se você tá num relacionamento, gente, que não faz bem, não tem como você ficar bem, não existe. Eu tô falando óbvio aqui, né? Mas eu sempre digo, às vezes a gente tem que falar o óbvio. E Gláucia, você tá fazendo tratamento, Gláucia? Tá fazendo psicoterapia? Tá tratando isso aí, gente? Gente, eu tenho um processo aí, eu até quero compartilhar com vocês, tá? Quem tiver interesse, entra em contato comigo depois no privado. Eu tenho um processo de 2 meses que eu trabalho ansiedade e dependência emocional patológica, tá? Através de acompanhamento semanal, exercícios. E eu vou acompanhando a evolução. 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 E eu vou acompanhando a evolução
A cada semana eu vou acompanhando a evolução através dos exercícios, tá? São exercícios práticos, simples e que vão te ajudar a desbloquear teu emocional, porque o teu emocional está bloqueado por conta de um trauma. Bloqueou o emocional, consciência travou. E aí por isso que você não consegue sair desse relacionamento. Porque aí você busca uma validação. Você se escora no outro para você se sentir amada, se sentir aprovada, tá? E nesse processo aí eu trabalho 3 R's, que é o reconhecimento do trauma, a ressignificação, que você vai dar um outro significado para isso. Aí entra a questão da inteligência emocional que eu trabalho. E aí tem a parte da reprogramação emocional também. Então, tudo isso é um passo a passo simples, fácil, por 2 meses, tá? Quem tiver interesse, entra em contato comigo no privado, que eu passo meu WhatsApp e dou maiores detalhes sobre esse processo, tá bom? Julielso, querido, pode perguntar. O calmante ajuda a acalmar o nervosismo? Olha só, o nervosismo que você está falando, acredito que seja ansiedade, né? Estresse. Então, existe uma questão chamada inteligência emocional, tá? Que está muito atrelada, vinculado à sua mentalidade. O que é isso? A sua mentalidade, qual é a base emocional, Julielson? A sua base emocional maior que você tem é a sua autoestima. E todo mundo sabe que é autoestima, né? A autoestima não é só você cuidar da aparência, mas é você se reconhecer enquanto uma pessoa de valor. É você reconhecer o seu potencial de realizar as coisas, reconhecer a sua limitação, as suas limitações e lidar bem com isso. E essa base emocional, ela foi formada através das referências que você recebeu da sua família. Principalmente pai, mãe, avós. E nem sempre essas referências são positivas. Na maioria das vezes elas são negativas. E aí o que acontece? Você começa a ter uma percepção, uma ideia sobre si mesmo negativa. E aí, à medida que você tem uma mentalidade negativa, você vai se comportando de forma negativa. E aí você fica com esse emocional bloqueado. Então, eu estou te explicando tudo isso para mostrar para você que ansiedade ou nervosismo ou estresse estão ligados a essas questões. E nenhum medicamento, nenhum calmante vai tratar isso. Você só trata isso quando você entra num processo terapêutico. Quando você busca um psicólogo, né? A psicóloga aí da sua confiança, e aí ela vai tratar na área cognitivo-comportamental, ela vai tratar essas questões aí, tá? Então, calmante vai te gerar o quê? Dependência, que aí você vai ficar cada vez mais dependente disso e não vai trazer resultado nenhum, tá? Maria das Graças, querida, você toma 3 tipos de medicação. Quais são? Coloca aí para mim. E qual é o seu diagnóstico? Se você quiser colocar aqui, eu te agradeço, se for possível, tá? Maravilha, gente. Muito obrigada aí. Ah, o Ivan fez uma pergunta maravilhosa. Como lidar com pensamentos intrusivos do toque? Ô, Ivan, o toque, né, como você já deve saber, é transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivos são obsessões, pensamentos intrusivos, pensamentos que vêm a toda hora, pensamentos que te incomodam. Compulsivo, porque você precisa se livrar. Para você se livrar desses pensamentos, você tem que fazer alguma coisa, porque você tem a ideia de que se você fizer tal coisa, você vai se livrar deles, você vai ter um alívio. Aí vou dar um exemplo aí bem simples, né, que ocorre com muita frequência.
A pessoa que tem toque por contaminação, porque existem vários tipos de toque. A pessoa acredita que se ela toca na maçaneta da porta, ela está contaminada. Se ela aperta a mão de alguém, já está contaminada. Se ela abraça alguém, está contaminada. Então, para ela se livrar desses pensamentos ruins, estou contaminada, ela vai lavar a mão várias vezes ao longo do dia. Ela toca a maçaneta da porta, vai lá, lava a mão. Ela aperta a mão de alguém, ela vai lá, lava a mão. Isso se repete muitas vezes ao longo do dia. E a pessoa fica num estresse muito grande. Tem pessoas, inclusive, que até ferem as mãos de tanto que lavam. Esses pensamentos, aí o toque ele é tratado com exercícios cognitivos, tá? Comportamentais, e também tratado com medicação. E aí é um transtorno que realmente tem que ter medicação. Aí a pergunta, você está fazendo terapia para tratar isso? Ou está só na medicação? E aí a terapia que é mais eficaz para tratar o toque é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, tá? Bora lá, gente. Olha, se não tiver mais perguntas, eu já vou encerrar, tá bom? Já vou encerrar aqui. Por nada, querido, por nada. Mas se você, Ivan, não está fazendo tratamento com psicólogo cognitivo comportamental, por favor, busque, tá? Se você quiser, depois eu te dou meu WhatsApp para te orientar melhor. Entra em contato comigo no privado, tá? No final da live. Eu atendo online. Inclusive atendo muitas pessoas de São Paulo, tá? Depois você, se quiser, eu te mando meu contato, a gente conversa melhor. Gente, olha, muito obrigada. Eu vou encerrar por hoje, tá? Obrigada aí pela participação de vocês, pelo carinho, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, tá? Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e uma boa noite. Tchau, tchau.